Uma boa noite. Que o paz de Jesus habite vossos corações, para que todos, cada dia mais, se iluminem e possam, com sua luz, iluminar aqueles que habitam o escuridão e que estão nesse lugar, muitas das vezes, porque nós mesmos os conduzimos para lá. E o humano encarnado no planeta Terra, ele ainda tem pouco sede de saber. O chama do curiosidade, do despertar intelectual, é algo que habita poucos espíritos ainda aqui no Terra. Mas muitos, em número quase que total, sentem-se bem, afirmando saber aquilo que sabem que não sabem, mas que quando assim se comportam, conseguem destaque perante o grupo. É como se a ignorância fosse valorizado. Ainda somos, ou ainda habita na Terra uma sociedade muito pouco racional. Essa ignorância limita muito o progresso, tanto do indivíduo quanto do coletivo, porque enquanto o comportamento é de uma falsa sabedoria, por ser algo que não procede, gera atrasos diversos. Muitos se pautam naquilo que é falso para tomar suas decisões, e muitos dos que decidem para muitos. As pessoas que possuem, na visão do Terra, grande poder, muitas das vezes são os mais ignorantes no desconhecimento da verdade. E se esses são os decisores que decidem em nome de muitos, e suas decisões vão impactar em muitos, e infelizmente é um caminho de bastante dor pela frente. E podemos dizer, numa linguagem mais simples, que Deus é o olho que tudo vê. E Jesus, nosso querido irmão, exemplo máximo da virtude no terra, nos disse que poderíamos fazer até mais do que ele fez, porque éramos também deuses. E se Deus é o olho que tudo vê, e se todos nós, na concepção de Jesus, também somos deuses, pois temos muito ou quase infinito das potencialidades do Criador, também podemos chegar a ser o olho que tudo vê. Mas isso ainda é muito distante para
a maioria de nós. Afinal, enxergar tudo aquilo que um Cristo enxerga é ainda inconcebível, mas podemos pensar sobre o quanto estamos cegos pelos nossos vícios, por causa dos nossos vícios. Pensar também nos nossos potencialidades e começar a concluir sobre todos os benefícios que estão ao nosso alcance, à medida em que enxergarmos melhor esse conceito que eu estou trazendo. Nós já falamos sobre ele há milênios. Como gosto de ressaltar quando tenho oportunidade de conversar aqui, nossos tempos de recém-chegados na terra, quando nos margens do Nilo, nós já estudávamos sobre esse conceito. Nós já tínhamos uma concepção do olho divino que tudo enxerga. Esse é o olho de Horus, mas que com o tempo, conceitos tão belos que trouxemos e implantamos na sociedade foram suprimidos pelos vícios do poder. E assim como debatíamos no passado, é necessário para todo aquele espírito que começa a despertar para a virtude, também debater sobre. Quando eu disse sobre o potencial, sobre os benefícios e o quanto isso pode gerar esperança, é uma reflexão que deve ser feita, porque quando sabemos que há mais, que há algo bom além do ego, isso nos movimenta, nos estimula para deixar o velho homem, aquele egoísta, e começarmos a construção do novo homem, que é o altruísta. E nesse panorama do limitação do enxergar, uma das coisas mais belas que já está ao alcance de todos praticar para ampliar o visor é também o ensinamento que Jesus demonstrou e explicou, que é o diminuir para aumentar. Em que sentido que Jesus disse isso? Quando nos tornamos mais simples de espírito, ou quando no bom batalha brigamos, guerreamos com o nosso egoísmo, desenvolvemos a humildade. E quanto mais humilde em todos os aspectos da vida nos tornamos, mais nos é dado de ver. Porque quando eu falo ver, eu não digo com os olhos do corpo, e nem digo no sentido material com os olhos do perispírito. Eu vou além. Eu digo enxergar em todos os sentidos, compreender em todos os sentidos. Mas adquirir esse visão não é só um esforço intelectual, não é somente um esforço de trabalho do cuidado do corpo físico e do corpo perispirítico,
É um trabalho de desenvolvimento da virtude, porque não adianta habilitar um gênio com recursos se ele não tem moral para fazer bom uso. E por mais que esse gênio, é só um exemplo, busque incessantemente as respostas, se ele não tiver, por lei, isso funciona naturalmente, se ele não tiver autorização para adentrar certa camada do conhecimento, ele não obterá respostas. Então, quanto mais diminuímos, mais crescemos, porque enxergamos melhor e compreendemos mais. E quando enxergamos melhor e compreendemos mais e utilizamos isso em favor do próximo, de maneira altruísta, nós nos diminuímos perante o outro e crescemos perante Deus, e esse ciclo virtuoso perpetua. E quando fazemos isso muitas e muitas vezes, isso passa a fazer parte de nós, e nosso esforço para tal passa a ser muito pouco, porque aquilo torna-se patrimônio do Espírito. É muito belo a justiça divina, porque quando multiplicamos o pão, mais pão temos, mais multiplicamos, mais pão temos, mais multiplicamos. Quando Jesus fazia os ditos milagres do peixe e do pão, muito do que ele queria representar era isso. Mas porque Jesus sabia como multiplicar e outros não? Porque Jesus já era amor a essa época. Então ele enxergava recursos, possibilidades além, e ele praticava para demonstrar e para inspirar. E outros tantos benefícios chegam para o espírito que assim conduz sua vida. Aquele que enxerga a lei, ele não teme nada, porque ele sabe o que acontecerá. Muitos de vocês e de colegas de vocês usam muito pouco o fé. É o fé raciocinada que os espíritos catalogaram com Kardec vai muito além de uma crença religiosa apenas. Dentre todas as interpretações que podemos atribuir a esse conceito, um deles é de que quanto menos ou quanto mais enxergamos e menos ignorantes somos, mais seguros ficamos sobre como funciona a vida. E aí, para muitos, a tranquilidade, a esperança, a serenidade passa a ser mais frequente. Para aqueles que em pânico, em desespero, em grandes momentos de dificuldade, algo possa parecer inexplicável, insuportável, para outros, aquilo não passa de algo trivial do cotidiano. Isso traz inúmeros benefícios. Mas como dissemos em trechos anteriores, é necessário um esforço de reforma moral, de reforma íntima, para que nos habilitemos a estar nesse lugar, para que nos habilitemos a ter maior estímulo e entusiasmo para a pesquisa sobre a vida. Mas reforço que está ao alcance. É como o desenvolvimento mediúnico. Para alguns ele é tardio, mas não é tardio porque não é possível.
é tardio por uma falta de percepção do médium, mesmo que aquilo já esteja nele, acontecendo com ele e ele esteja experimentando. Quando Jesus diz: quem tem olhos de ver, vê, é um pouco sobre todos percebermos se temos olhos de ver e se não, nos habilitarmos a ter os olhos de ver para enxergar além do véu. Então, sobre a mensagem da noite, era o nosso simples intenção de comunicar a vocês que são filhos, assim como eu, do Criador, e temos muitas das potencialidades do Criador enquanto criatura, que reflitamos sobre o olhar, sobre o enxergar, sobre como abrir mais os olhos, sobre como ampliar o alcance do visão e todos os benefícios para nós e para todos que esse pode gerar. Então, a mensagem é essa. Eu agradeço a oportunidade